Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Volkswagen T-Cross 200 TSI automático 2024 D-Town. Esse carro que está exposto aqui na VW Barigui, em Joinville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Esta é uma versão exclusiva com alguns itens de série dessa versão D-Town. Parte frontal escurecido com os faróis, o teto na parte preta, retrovisores, uma multimídia de 10 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e também rodas exclusivas para essa versão e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do T-Cross dessa versão D-Town 2024, partindo aqui dos faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, que recebeu aqui o detalhe com máscaras escurecidas e também todo o detalhe em black piano no interior do farol, que realmente fica bem destacado. Todo o sistema de iluminação halógeno, farol alto, farol baixo e indicador de seta. Aqui nós temos no para-choque esses vincos que ficam bem pronunciados com essa peça em preto fosco que atravessa toda a frente aqui do para-choque do carro. E aqui nós temos farol de neblina halógeno e luz de condução diurna em LED. Ele recebeu nessa versão D-Town também 4 pontos aqui do sensor de estacionamento dianteiro, que é um sistema de segurança interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior o funcionamento. A grade inferior com as aberturas aqui na horizontal e o detalhe em preto fosco, e a inscrição T-Cross com um detalhe aqui na cor prata. A sua grade superior aqui mais acima bem avantajada, e nós temos aqui os detalhes em preto fosco, as aberturas de ar e essa inscrição aqui em cinza metálico. Você vai perceber que nessa versão D-Town tudo é mais escurecido no carro. Nós temos o logo aqui da VW translúcido, onde temos os sistemas de segurança com pré-colisão com frenagem autônoma e também a ACC, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. No capô nós temos esses vincos aqui que realmente fica bem aparentes no modelo, e agora eu quero mostrar a motorização do T-Cross. A sua motorização é 1.0 Flex Turbo 200 TSI com 128 cavalos e torque de 20.4 kgfm a 5.500 RPM. Ele é um 3 cilindros em linha, duplo comando de válvulas com injeção direta e utiliza correia dentada, auxiliado pelo câmbio automático sequencial de 6 velocidades com conversor de torque. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da VW. No capô temos manta acústica e também uma manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do T-Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são exclusivas para essa versão D-Town. Então ela tem toda a parte diamantada das bordas vindo até o centro em cinza metálico e a pintura em black piano. Perfil dos pneus 205/55, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar aqui a dimensão do T-Cross, que mede 4 metros e 19 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 19,1 centímetros desse SUV. Na caixaria de roda, todo esse detalhe aqui em preto fosco, com essa silhueta que contorna também a caixaria com um vinco bem aparente, a saia lateral toda em preto fosco e a caixaria de roda traseira também. E aí vocês notem esses vincos da primeira porta até a segunda porta e também esse parte com esse vinco bem aparente aqui na parte lateral, que vai até a parte da lanterna traseira, que recebe aqui a inscrição D-Town. Aqui na coluna A, todo esse detalhe aqui em preto fosco. Aqui nós temos o detalhe do repetidor de seta e aqui o que muda nessa versão D-Town. Essa parte aqui toda em black piano da pintura, a coluna A e o teto até a parte C com todo esse detalhe aqui em Biton, uma parte do
carro prata e o teto em preto brilhante. E aqui nós temos também no retrovisor a parte com tilt down. Quando você engata a marcha ré, o retrovisor desce para que você possa enxergar a guia de uma forma mais fácil. As maçanetas são na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe em preto fosco com inscrição Volkswagen, e aqui no teto nós temos o rack aqui com esse detalhe em preto fosco. Aqui na terceira coluna, como eu falei para vocês, é a parte de teto, todo esse detalhe aqui em black piano com essa parte em biton que realmente fica diferenciado, e esse carro recebe muitos acessórios diferenciados dessa versão Detal que eu quero mostrar os detalhes para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta lá no interior, que depois eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento. Todo o detalhe aqui em preto fosco do para-choque que atravessa toda a parte traseira, esses detalhes aqui que realmente ficam bem marcantes. E aqui nós temos a parte com o refletor noturno para ajudar na visibilidade, as lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, que foram redesenhadas, inscrição em LED com esse detalhe aqui em cromado e também black piano que realça toda a parte traseira do modelo, com todo esse aplique que atravessa toda a parte traseira, e também tem os refletores noturnos que ficam bem visíveis. A inscrição T-Cross 200 TSI, que nessa versão ficou mais escurecida em cinza metálico. Aqui nós temos o logo VW cromado em preto, e também aqui o detalhe com limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e o aerofólio integrado aqui todo em black piano nessa opção Biton. Há também a antena ali na parte do teto. Para fazer a abertura aqui do porta-malas, aqui você pode estar apertando esse botão ao centro para poder estar fazendo a abertura, e nós temos capacidade aqui de 373 litros. Por ser um SUV compacto, temos um bom espaço aqui também na parte do seu interior. Nós temos também esses ganchos que você pode estar utilizando para poder de alguma forma estar ajudando, e aqui abaixo nós temos um step de uso temporário com roda em aço para que você possa fazer a troca se necessário. Esse tampão aqui todo aveludado para fazer o acabamento, e também toda essa parte aqui com acabamento em preto fosco. Quero fechar aqui e mostrar para vocês iluminação das placas em LED, câmera traseira de ré, que depois vou mostrar para vocês como é o funcionamento lá na parte interior, e ele conta com 6 airbags no total, e testes de colisão no Latin NCAP são de 5 estrelas, são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também cortina nos vidros, e um detalhe, 4 freios a discos na parte da opção do modelo. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo 2,65 m de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, eu vou me sentar aqui para mostrar o espaço desse SUV compacto para vocês verem. Praticamente aqui, ó, ainda me sobram 4 dedos para vocês verem essa questão de espaço. Nós temos aqui ar-condicionado na fileira do banco traseiro e também 2 tomadas USB do tipo C para fazer recarregamento de celular. Isso facilita e traz mais comodidade para quem vem aqui atrás. Temos portas revistas apenas aqui para o lado do passageiro. Revestimento do banco aqui, ele é em couro com essa parte mais lisa, e todo esse detalhe aqui com a costura em azul e todos os pontilhados aqui para vocês verem essa opção. Aqui nós temos essa versão Detal, o teto é todo escurecido e a iluminação aqui é halógena. Eu vou descer aqui para mostrar os detalhes na fileira dos bancos traseiros para vocês verem os detalhes aqui, ó. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Aqui nós temos o detalhe que você puxa essa peça, o banco ele é bipartido 60 por 40. Então um dia que você não coube algo lá no porta-malas, que é um bom espaço, uma escada, por exemplo, para você colocar mais à frente aqui, você pode descer um dos bancos para utilizar esse espaço aqui do porta-malas. Revestimento das portas é tudo no plástico rígido aqui. Esse detalhe em cinza mais escuro e aqui um cinza mais claro. Acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só. Aqui nós temos os puxadores que são prata, e aqui nós temos porta-trecos e também porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do T-Cross. A sua chave ela é do tipo canivete com a inscrição aqui VW, aqui do outro lado a abertura do porta-malas traseiro e apenas alarme perimétrico do seu interior, essa parte que você aperta para poder estar abrindo a chave. Aqui nós vamos conhecer agora a fileira dos bancos dianteiros e vou mostrar os detalhes aqui para vocês. Apenas no banco do motorista nós contamos com essa alavanca para ajuste de altura. Essa outra alavanca que está aqui, nós já ajustamos a inclinação das costas para a gente deixar de acordo o conforto. E agora eu vou entrar aqui para conhecer o interior do T-Cross versão Detal 2024
que já está em funcionamento. Eu quero mostrar todos os detalhes para vocês. Aqui nós temos uma tela digital completamente aqui bem ampla, realmente é um diferencial. Outro diferencial dessa versão Detal é essa multimídia de 10.1 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay sem fio, que também é realmente bem legal para estar utilizando. Aqui nós deslizamos aqui para desbloquear e aí nós conseguimos utilizar a multimídia. A abertura aqui, ó, como a terceira opção do porta-malas que você consegue fazer aqui também. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro que você consegue estar ligando, desligando. E nós temos os alertas de proximidade que você consegue visualizar aqui. Isso também é bem legal, essa questão de segurança também nessa opção. Todas as configurações gerais aqui que nós temos do modelo que você consegue estar fazendo também aqui, ó. A parte com equalização de som, conexão, luzes, o perfil, tudo isso você consegue estar fazendo também. Aqui desse lado de telefonia, referente a Wi-Fi, dispositivos Bluetooth, parte de mídia que você consegue também aqui entre opção de rádio, conexão USB do tipo 1, tipo 2 e telefone. Aqui nós temos a opção para estar ligando e desligando e aqui o detalhe com conexão do meu VW referente ao aplicativo aqui do aparelho. Então é uma multimídia bem intuitiva, bem sensível ao toque para estar fazendo a utilização. Isso também é um diferencial aqui no modelo. Toda a parte do console central aqui, ó, cinza metálico nessa borda aqui, como é uma versão diferenciada, então ela tem toda essa parte aqui cinza mais escura e aqui esse detalhe também, como vocês veem aqui com a ranhura, que realmente fica bem detalhado. Ar-condicionado aqui é do tipo manual, você consegue fazer aqui a opção do ar quente e ar frio, ligar aqui o ar-condicionado apertando esse botão, ventilação aqui no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, aquecedor do vidro traseiro e o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar. Aqui nós temos duas tomadas USB do tipo C para você fazer a conexão e esse espaço aqui do console central que você consegue também estar utilizando, uma tomada 12 volts e aqui o câmbio automático de 6 velocidades que eu falei para vocês na opção. Câmera de ré, colocando aqui já aparece na multimídia para você fazer o estacionamento aqui de uma forma mais precisa. E aqui nós temos as linhas dinâmicas, mas não com o ângulo quando você vira o volante, apenas as linhas aqui de distanciamento e aqui sensores com alerta de proximidade dianteiro e traseiro, como eu falei anteriormente, que é um diferencial. Descendo aqui para o modo drive, colocando para o lado direito, você consegue fazer as trocas manuais. Facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor ou para colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com o motor mais cheio. Então você consegue colocar para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas. Então isso favorece no dia a dia para você estar utilizando. Freio de estacionamento aqui, que é manual, dois porta-latinhas aqui ao lado e também o descansa-braço aqui revestido em couro, que você consegue estar abrindo aqui para estar utilizando esse espaço aqui no seu interior da forma que você deseja. Já nos bancos dianteiros, os detalhes aqui do revestimento em couro mais liso, com uma costura azul e aqui todo pontilhado ao centro, vindo até mais acima. Aqui nós temos aqui o detalhe da parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, aqui quebra-sol mais acima com a opção do espelho, que quando você puxa aqui, acende a iluminação halógena, tanto do lado do passageiro como do lado do motorista, e também o retrovisor, que não é do tipo fotocrômico, apenas um retrovisor da forma simples. Porta-óculos aqui no teto e o botão aqui referente à iluminação, que é halógena para você estar utilizando aqui. A parte do painel, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, ó, cinza mais escuro e aqui toda uma parte com a ranhura em alumínio, como vocês veem aqui, que realmente fica bem marcante. Porta-luvas aqui que ele desce bem devagar, tem um bom espaço para você estar utilizando. Saídas aqui do ar-condicionado, também um tweeter para auxiliar no sistema de som. E aqui a parte do acabamento do painel é tudo no plástico rígido em detalhe cinza escuro. Aqui nós temos nas portas do motorista aqui o detalhe com os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos e também das portas. E aqui nós temos a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, e aqui a opção tilt down. Quando você engata a marcha ré, o retrovisor ali ele vai descer automaticamente para facilitar para que você enxergue a guia de uma forma mais fácil. Trava das portas aqui na parte da porta do motorista. Aqui nós temos o comando dos faróis para estar colocando no modo automático, lanterna e o farol comum aqui. E também a regulagem dos faróis aqui, que você consegue regular o facho do farol para cima ou para baixo para você estar utilizando. E ali nós temos a abertura do cofre do motor, a sua direção eletroassistida com regulagem de altura, regulagem de profundidade para fazer a utilização.
todo o volante aqui revestido em couro com a linha bem aparente, e aqui os comandos desse volante que é multifuncional, então você consegue fazer os ajustes de som, comando de voz, e aqui o computador de bordo dessa multimídia que você consegue estar utilizando. Também aqui nós temos a opção aqui do ACC para você fazer a utilidade, para facilitar com o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que o carro à sua frente está a uma velocidade menor e você não percebeu, ele vai dar um alerta sonoro e vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, que está diminuindo a velocidade e você não percebeu. E também alerta pré-colisão. Esse ele vai identificar um veículo à sua frente, ele vai te dar um alerta sonoro e visual também, e vai fazer a frenagem autônoma para evitar que você tenha uma colisão ou danos mais severos para você que está utilizando o veículo. Isso realmente é um diferencial no modelo, essa questão de segurança. As mudanças no volante aqui, através do pedal shift, que você consegue estar fazendo a utilização manual, isso é bem interessante também. E aqui o painel, que é todo digital, que nós temos aqui a temperatura referente ao motor, tanque de combustível aqui que ele marca de 52 litros, velocímetro digital, conta giros, indicador do câmbio, temperatura exterior que você tem a marcação aqui também, e aí a parte de consumo instantâneo, consumo médio, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque, e todas as informações do veículo que você vai setando ali aqui nessa parte central, colocando para o lado, ele vai mostrando toda a parte informativa aqui de uma forma bem intuitiva. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do T-Cross versão Detal 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.